Deixa eu te perguntar um negócio. Você confiaria todo o seu patrimônio de uma vida inteira em um único lugar? Colocaria em um único cofre, numa única gaveta, em um único pedaço de papel, em um único banco? Provavelmente não. Ou até mesmo você confiaria na sua própria memória para armazenar uma senha que te dá acesso a todo o seu dinheiro de uma vida inteira? Se você respondeu que não, então saiba que isso é um negócio muito sensível que muita gente no Bitcoin continua fazendo até hoje na hora de proteger os Bitcoins. Só que existe um jeito muito mais seguro de armazenar seus Bitcoins e eu vou falar dele hoje aqui nesse vídeo para você entender melhor. Aqui na Better Money a gente ensina você a dominar completamente o jogo do Bitcoin com o maior nível de segurança possível para ter o máximo de soberania possível. E hoje você vai aprender a estratégia que é a mais segura de todas, que é o multisig. O multisig, na minha opinião, é o santo grau em termos de segurança para sua autocustódia. E hoje eu vou te ensinar como que ele funciona, por que ele é tão poderoso e como que ele pode te ajudar a preservar o seu patrimônio para o resto da sua vida, inclusive para passar para os seus herdeiros. Então fica comigo até o final desse vídeo e vamos embora. Primeiro a gente tem que entender como que a enorme maioria das pessoas que fazem autocustódia guardam seus bitcoins. Geralmente eles têm uma carteira fria, pode ser uma Trezor, uma Ledger, uma Cold Card, uma Blockstream Green, enfim, tem várias marcas, vários modelos. Eu tenho aqui de exemplo na minha mão uma Trezor Model T, uma Cold Card MK4, ou isso, e uma Cold Card Q, por exemplo. Esses são só alguns exemplos de várias carteiras frias, que nada mais são do que dispositivos de assinatura, onde você usa esse dispositivo para assinar suas transações e mover seus bitcoins de forma segura. Bom, qual é o problema de usar uma carteira single sig, que é uma carteira que tem uma chave privada apenas para assinar a transação? É que ela gera o que a gente chama de ponto único de falha. O que é um ponto único de falha? Se você, geralmente, digamos que eu fui lá, comprei essa Cold Card, tá? Cold Card MK4. E aí eu tô com essa carteira em mãos. Quando eu tirei ela da embalagem, ela veio com um pedacinho de papel que tem lá espaço para anotar minhas 12 palavras, ou 24 palavras. Vamos aqui, por exemplo, usar 12. Então você anotou suas 12 palavras e criou a carteira. Essas 12 palavras são a chave do cofre, é o que te dá acesso aos seus bitcoins e, portanto, você tem que guardar isso da forma mais segura possível. Muita gente fala para guardar em metal, não em papel, porque aí fica mais resistente a incêndio, enchentes, etc. Sim, de fato é muito mais seguro você guardar em metal e tem produtos interessantes na internet disponíveis para fazer isso. Recomendo, inclusive, entrar aqui no stackbit.me, é uma loja online que vende produtos para você guardar suas seeds de forma totalmente segura. Um abraço para o pessoal da StackBit, vou deixar o link na descrição aqui, mas não é o assunto desse vídeo. Vamos voltar e falar por que multisig é infinitamente superior a single sig. Então você recebeu essas 12 palavrinhas, você anotou no papel, você guardou esse papel num local seguro que você acha que ninguém vai ter acesso, só você, e você nunca vai perder. Digamos que alguém mal intencionado entrou na sua casa, revirou a sua casa e achou o papel. Já era. Você perdeu seus bitcoins. Essa pessoa vai conseguir levar os bitcoins tranquilamente, simplesmente restaurando o acesso à carteira em qualquer outra carteira usando aquela seed, aquelas 12 palavras. Então você rodou. Um outro cenário seria você perder esse papel. Sei lá, deixou dentro de um livro, dentro de uma gaveta, e aí a pessoa que foi fazer a faxina na casa não sabia o que era, achou que era lixo, jogou fora, já era também. Você perdeu acesso para sempre aos seus bitcoins. Isso é o que eu chamo de ponto único de falha. Então, se você tem ponto único de falha, você tem uma fragilidade no seu setup de autocustódia, porque aumenta consideravelmente o risco de você não conseguir manter os seus bitcoins para o longo prazo, para o resto da sua vida. É muito mais fácil acumular bitcoins, e que já é bastante difícil nos preços de hoje, do que manter os seus bitcoins para o resto da vida. O segredo está aí em você fazer a sua setup de autocustódia o mais seguro possível, pensando sempre no pior cenário do que possa acontecer para o resto da sua vida. E, portanto, o multisig é muito importante. Vamos continuar aqui na lógica. Então, beleza, entendeu que o single sig tem um ponto único de falha, e isso é uma fragilidade. Tem pessoas que falam assim, pô, Bernardo, mas eu posso simplesmente ter vários single sigs. Então eu tenho, em vez de guardar todos os meus bitcoins nessa Trezor,
eu vou guardar 1/3 na Trezor, 1/3 na Cold Card e 1/3 na Cold Card Kill. Sim, você agora diminuiu a probabilidade de você perder todo o seu patrimônio. Só que você triplicou a probabilidade de você perder 1/3 do seu patrimônio, certo? Porque se você tinha, sei lá, 1 Bitcoin e você guardou 0,333 em cada uma das carteiras, a probabilidade de você perder pelo menos uma delas é o triplo de se você guardasse tudo em uma carteira só. Então, existe aí também um problema, porque agora você tem vários pontos únicos de falha. Você não resolveu esse problema do ponto único de falha, você só criou novos pontos únicos de falha. Ah, Bernardo, mas tem também a solução de criar uma passphrase. Então, sim, você pode, ao criar uma carteira usando qualquer uma dessas hard wallets, você poderia imputar uma passphrase, que a gente chama, que é basicamente uma frase que usa como senha para te dar acesso a uma nova carteira, uma carteira oculta ali dentro. O que seria isso, fazendo uma analogia? É como se fosse a carteira do ladrão, o celular do ladrão, que é uma aberração que só existe no Brasil, mas eu lembro de uma época que eu era moleque, eu morava no Rio de Janeiro e o pessoal tinha o costume de andar. Naquela época nem tinha ar-condicionado em todos os carros, então muita gente andava de vidro aberto e muita gente andava com a carteira e o celular do ladrão. Ou seja, se alguém viesse de moto ou a pé e metesse a arma para dentro para roubar o celular, você, em vez de dar o seu celular que está bem escondido, você daria esse celular vagabundo que está ali, de chamariz, para o cara ir embora. E a mesma coisa é o conceito da passphrase. Você coloca uma carteira, cria uma carteira, bota um saldinho de Bitcoin lá e cria uma nova carteira com a passphrase que tem aquelas mesmas 12 palavras, só que tem essa senha adicional para acessar essa nova carteira e lá você coloca o grosso do seu saldo. Então, se alguém entrar armado na sua casa e usar de coerção para tentar roubar os seus Bitcoins, você pode ir lá e não colocar a passphrase e acessar a carteira do ladrão, mostrar o saldo de Bitcoin menor e entregar para essa pessoa e torcer para ela ir embora. Ou se você guardou as palavras e alguém conseguiu acessar, essa pessoa vai restaurar acesso à carteira e ela não vai acessar a carteira com passphrase, só sem passphrase. Portanto, ela só vai encontrar aquele saldinho que você quis usar de chamariz. Esse é o conceito do passphrase. E algumas pessoas caem no erro de achar que uma carteira single sig com passphrase é tão seguro quanto, ou mais seguro ainda por ser mais simples de cuidar, do que um multisig, porque no multisig você tem muitas variáveis para cuidar e isso traz complexidade, e complexidade representa risco. Qual que é o erro aí nesse raciocínio? O problema é que se você... vamos dar algum crédito para esse tipo de raciocínio porque tem seu mérito. A pessoa vai ter as suas carteiras, então sua single sig, digamos essa daqui, e as 12 palavras guardadas num local. Então isso daqui está numa gaveta na minha casa, as 12 palavras estão num outro lugar, num outro endereço, e a passphrase está memorizada, certo? Então eu ponho uma frase que eu sei que eu nunca vou esquecer, porém, o que acontece se eu bater a cabeça, tiver amnésia, sofrer um acidente, se eu perder a memória, já era também, eu não consigo acessar. Eu poderia deixar com um terceiro de confiança, mas aí essa pessoa tem acesso aos meus bitcoins. Então você tem ainda um problema a ser resolvido. Você não resolveu completamente o problema só usando uma single sig com passphrase. Agora vamos falar de multisig. Como que funciona esse negócio? Multisig é o melhor jeito de você proteger os seus bitcoins com o máximo de segurança, porque você vai criar um setup. Então, digamos que eu quero criar um multisig 2 de 3. O que quer dizer 2 de 3? A gente usa essa nomenclatura para descrever tipos de multisig. 2 de 3, 3 de 5, enfim, tem uma infinidade de alternativas, mas basicamente essa nomenclatura X de Y significa que eu preciso de X chaves para assinar uma transação e mover os bitcoins das Y chaves totais existentes, ok? Então, o multisig 2 de 3 significa que eu tenho 3 chaves e dessas 3 chaves eu tenho que usar 2, pelo menos, para assinar transações e mover os bitcoins. O que significa que se eu deixo essa carteira em um lugar e a seed dela em um segundo lugar, essa carteira em um terceiro lugar e a seed dela em um quarto lugar,
e essa carteira em um quinto lugar e a seed dela em um sexto lugar, eu tenho agora 6 itens de segurança guardados em diferentes locais. Se eu perder 4 desses 6, geralmente, em quase todos os cenários, eu não vou perder acesso aos meus bitcoins. O único cenário em que eu perderia 4 itens dos 6 itens e perderia acesso aos meus bitcoins é se eu perder 4 itens, tipo 2 de uma carteira, 2 do outro, e aí só sobrou 2 itens de uma única chave. Se eu perder isso, aí ferrou. Mas se eu perder 4 dos 6, sendo que sobra pelo menos uma seed e uma carteira, ou uma seed de cada, enfim, ou 2 carteiras, uma de cada chave, você consegue ainda ter acesso aos seus bitcoins e restaurar o acesso e movê-los para um outro lugar seguro. Então, isso é o que a gente chama de redundância, que é um dos benefícios principais de você usar a multisig. A proteção contra você mesmo. Se você sair fazendo besteira aí, perdeu uma carteira, quebrou a outra te roubaram, você ainda tem as suas chaves guardadas em locais distintos, essa redundância te ajuda a se proteger. Além disso, o multisig resolve o ponto único de falha, como eu falei. Se você tem seus bitcoins guardados e alguém entra na sua casa armado para tentar arrancar eles de você à força, se você tem um multisig geograficamente distribuído, suas chaves não estão duas no mesmo local, então essa pessoa não vai conseguir levar os seus bitcoins, porque você não vai ter, humanamente impossível para você transferir esses bitcoins para ele ali sob coerção. Isso traz muito mais segurança também e resolve o problema do ponto único de falha. E o que deixa o multisig ainda mais conveniente e mais interessante é o que a gente chama de serviços de custódia colaborativa multisig. Tem algumas empresas mais conhecidas nesse mercado que prestam esse serviço, e elas são a Unchained, a Casa e a Nunchuck. Eu, no meu curso, sempre recomendo usar a Nunchuck por alguns motivos. Primeiro, porque ela é compatível com um número maior de carteiras de várias marcas, com a Coldcard, com a Blockstream Jade, com a Trezor, com a Ledger, com a Keystone, e qualquer carteira que você faça em casa, com Tails Electron, enfim. Ela é agnóstica em termos de compatibilidade com carteiras. Já a Unchained, por exemplo, só é compatível com a Coldcard, a Trezor e a Ledger. Se você quiser usar uma Blockstream Jade, você não vai conseguir. A Casa, confesso que eu nunca fui muito a fundo. Uma vez eu testei, mas eu não gostei muito da interface do usuário, achei ela excessivamente complexa. E depois eles adicionaram custódia multisig de Ethereum, e aí eu descartei como shitcoiner. Então não recomendo. E já usei durante muitos anos a Unchained, só que recentemente migrei para a Nunchuck e comecei a recomendar a Nunchuck também por uma outra vantagem em relação à Unchained. Ela é 100% sem KYC, sem Know Your Customer, ou seja, você não precisa dar os seus dados, subir documentos, tirar selfie, etc., para abrir uma conta. Indiferente na Unchained, que é uma empresa regulada nos Estados Unidos, e aí, portanto, você tem que subir lá uma cópia do seu passaporte, dar o seu endereço, etc., o que não é ideal para muitas pessoas que estão mais focadas em privacidade, assim como eu. O que essas empresas afinal fazem, Bernardo? Por que você está falando isso? O que elas fazem é o seguinte: se você tem um multisig 2 de 3 na Nunchuck, por exemplo, então digamos que eu tenho essa carteira com a seed dela, 2 itens, essa carteira com a seed dela, 4 itens. E a Nunchuck vai guardar uma chave para mim. Então eles vão ter um quinto item, que eles vão guardar uma chave no servidor deles, portanto, eles só têm uma chave, e mesmo que eles ficassem mal intencionados e quisessem me roubar, eles não conseguiriam. E eles não vão perder essa chave, e se por acaso eles quebrarem, a empresa quebrar, eles vão avisar as pessoas para que elas possam mover os seus bitcoins para uma outra carteira sem participação da Nunchuck no multisig. Então, assim, você traz muito mais segurança para pelo menos uma chave que você sabe que não vai a lugar nenhum. Ela não vai ser perdida, ela não vai ser acessada por ninguém, tá tudo tranquilo. E com isso você tem muito mais segurança, porque você pode cuidar apenas de 4 itens e sabe que em um caso extremo, em caso de necessidade, a empresa está lá e ela tem uma chave para te ajudar a assinar transações e mover seus bitcoins. Além disso, você pode contratar serviços de protocolo de herança com essas empresas. O que significa isso? Como funciona um protocolo de herança com o Bitcoin, com o multisig? Na Nunchuck, por exemplo, você teria um multisig 2 de 4. O que é isso?
Em vez de ter 3 chaves privadas no total, você teria 4 chaves privadas, sendo que uma delas é uma chave que está inativa até um momento no futuro, um período de tempo no futuro. Então você põe uma data futura. E você poderia fazer o seguinte: você pega um cartãozinho que tem o Tap Signer, por exemplo, um cartão da mesma fabricante dessas carteiras, da CoinKite. Ele usa como se fosse uma chave em NFC para assinar transações. Você pode dar isso para o seu herdeiro e essa quarta chave vai ficar inativa até uma data no futuro. Você pode colocar essa data lá na interface no software da Nunchuck para, digamos, 2 anos para frente. E aí todo ano você coloca na mesma data, tipo, um lembrete no seu calendário e fala assim: empurrar para frente um ano a data futura do multisig. O que significa? Então, digamos, hoje nós estamos aqui no dia 10 de dezembro. 10 de dezembro de 2024. Eu posso criar um multisig com protocolo de herança e colocar lá, nomear o meu herdeiro, minha filha, e botar a data para aquela chave ser ativada de 10 de dezembro de 2026. Em 10 de dezembro de 2025, meu calendário vai apitar um alarme e vai me lembrar de empurrar para 10 de dezembro de 2027. Ou seja, desde que eu esteja vivo e seja relembrado de sempre mover essa data para frente, aquela chave vai continuar inativa e se meu herdeiro perder aquela chave, não está comprometendo a segurança do setup. Porém, se algo acontece comigo, eu não estou mais aqui para mover a data para frente, eventualmente aquela chave será ativada e aí o meu herdeiro pode entrar em contato com a Nunchuck, você já vai ter instruído a pessoa a fazer isso, e aí vai falar: olha, tem essa chave, ela está ativa, move esses bitcoins comigo para uma outra carteira. E aí a Nunchuck, que recebeu e você contratou ela para prestar esse serviço, ela vai fazer e assinar a transação. Espero que tenha ficado claro. Parece um pouco complexo, parece um bicho de 7 cabeças, mas quando você começa a testar, você entra lá no site e usa o produto, é extremamente simples, intuitivo. E o protocolo de herança é algo muito poderoso, porque a enorme maioria das pessoas que compram Bitcoin e coloca boa parte do patrimônio no Bitcoin não está pensando em como proteger e como passar esses bitcoins para o futuro. Eles geralmente não estão prestando muita atenção a esse risco, porque geralmente a gente não fica pensando muito sobre a morte e o fato de que algo pode acontecer com a gente a qualquer momento e a gente pode não estar aqui. E se você guarda boa parte do patrimônio da sua família em Bitcoin e você não instrui eles o que fazer caso algo aconteça com você, pode acontecer, Deus me livre, mas pode acontecer um cenário catastrófico onde você sofre um acidente e aí a sua família vai passar necessidade, vai passar perrengue à toa. Então o protocolo de herança é muito, muito importante para trazer paz, para trazer segurança para você e sua família. Se você quer ter certeza de que se algo acontecer com você, sua família está coberta, está tranquila, é muito bom que você tenha um serviço de custódia colaborativo multisig com um protocolo de herança. E vale também mencionar aqui que isso é para uma minoria das pessoas. Assim, geralmente, se você tem 10% do seu patrimônio em Bitcoin, talvez não faça tanto sentido. Se você tem 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% do seu patrimônio em Bitcoin, aí com certeza vai começar a fazer sentido você gastar e ter essa despesa para ter múltiplas carteiras frias, né? Cada carteira dessa custa caro, essas cold cards são carteiras difíceis de achar no Brasil. Geralmente, vira e mexe eu trago para o Brasil com amigos e aí eu coloco para vender, mas não são carteiras baratas. Aqui no Brasil custa na casa de R$2.000, essa, R$2.500, essa, alguma coisa assim. Opa, derrubei a carteira aqui. Mas quando você tem uma boa parte do seu patrimônio e um montante considerável para proteger, é muito importante que você abra o bolso e faça um investimento para trazer o máximo de segurança e paz de espírito, porque você quer minimizar as chances, a probabilidade de você perder, ter um evento catastrófico que você perde o fruto do seu trabalho de anos e anos e anos que você levou acumulando. Então, agora você já sabe que Bitcoin com uma única chave ou confiar apenas na sua memória para guardar a passphrase é pedir para cedo ou tarde ter problema. Multisig é a solução mais segura e mais de longo prazo que você possa imaginar para guardar os seus bitcoins, especialmente se você contratar uma empresa como a Nunchuck
num serviço de multisig assistido, ou que a gente chama de custódia colaborativa. Lembrando que se você quiser aprender nos mínimos detalhes como funciona o serviço da Nunchuck, como funciona a multisig e como fazer passo a passo, tem tudo explicadinho, detalhadíssimo lá no meu curso completo Bitcoin 360. Tem um módulo inteiro dedicado a multisig. É o curso mais completo, mais direto que você possa imaginar e que eu já vi para quem quer alcançar soberania financeira com o Bitcoin. É isso, pessoal. Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal. Lembra de ativar o sininho para receber sempre notificações quando a gente postar coisas novas. E se lembre de compartilhar esse vídeo com aqueles seus amigos que insistem em guardar todos os Bitcoins deles num pedaço de papel ou na memória. Aqui na Better Money a gente ensina você a jogar no máximo nível de segurança e, portanto, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para isso. Valeu, até a próxima, tchau!